Salve! Começando mais um episódio aqui no canal Combination e hoje, colecionador de emoções. A gente está na cidade de Curitiba e vamos conhecer a garagem do seu Haroldo. Bom, ficamos um tempo fora, mas aos pouquinhos a gente está voltando e hoje nada mais especial do que essa volta para a gente tá fazendo esse registro aqui da garagem do seu Haroldo. Que seu Haroldo, vocês vão conhecer essa pessoa, essa lenda daqui de Curitiba, né? Uma figura folclórica aqui, um grande apaixonado pelos Volkswagens e Porsche. Ele tem alguns carros muito interessantes que a gente vai ver aqui nesse episódio de hoje. Então tá aqui comigo hoje o seu Haroldo aqui, ó, que tá sempre presente nos eventos, não falta um, praticamente em todos eu vejo, e ele é um grande apaixonado por carros. Seu Haroldo, como que começou essa paixão por carros e existe alguma história especial por trás disso? Não, é que antigamente o meu pai tinha uma oficina, né? Daí, então a gente já tinha carro antigo naquele tempo, né? Então sempre gostei, né? O senhor lembra mais ou menos qual época que era? Puta, anos 70, né? A paixão veio do seu pai? Não. É que daí foi de um colecionador lá, sabe? Que daí ele trabalhava junto com a gente, né? Renato Requião Munhoz da Rocha, naquele tempo. Ele era colecionador, né? E daí ele que me levou para comprar um Chevrolet Bel Air 53, né? Daí que começou, Aí né? começou. O senhor começou com Chevrolet. Por que o senhor foi para o Volkswagen? É que daí um amigo meu tinha um Fuc, né? 62 lá, que daí ele enguiçava menos que esses outros carros que a gente tinha, né? MG e Chevrolet lá, né? E era ligeiro e eu tinha gostado. Isso é o modelo 62 que era do meu amigo lá. Antes daí eu tive dois Puma. Puma, né, que daí 73 e 75, né, que 73 era GTE, né, teto duro, e 75 era GTS, que é conversível, né. Daí eu casei, né, e daí chegou a filha, né, o Puma, era daí que eu comprei um Fusca, daí que começou, né, daí gostei do Fusca, né, que daí que eram maiores, né? Depois desse Fusca aí, tive uns 10 Fusca. Uns 10 Fusca. E como que começou a sua história no movimento antigo mobilista daqui de Curitiba? Ano 90, quase. O final, que eu comprei esse carro. E o Fusca 60 do Nippon lá, que era do Ronaldo, falecido lá, né, o Ronaldo lá, que daí ele ia no evento, daí ele me convidou, né, falou, pai, ele tem um 52, né, a Mitch lá, a viúva, lá tem ainda aquele amarelo, não sei se você conhece. Daí, né? Conheço, sim. O Ronaldo Nippon, ele também é uma grande figura daqui da cidade de Curitiba, né? E ele já não está mais aqui com a gente, mas ele deixou um Fusca 52. Na época, era muita modificação, né? A gente não procurava tanta originalidade no carro, em si, modificar, ter mais performance, na questão tipo de motor, acessórios, essas coisas assim. Então, o Ronaldo influenciou um pouco o senhor, levou o senhor para os eventos de carros antigos. Esse carro eu comprei lá dele, Lá né? dele? Né? Falou, tava na oficina dele lá, né?
Vamos falar um pouquinho aqui da Super 90, senhor Haroldo. Tem uma história muito curiosa que o senhor me falou, que o senhor viu o lançamento desse carro no Salão do Automóvel. Isso. Em 1978. Na época, a Invemo fazia muitos carros modificados, né? Fazia para Chevrolet, né? Né? Chevrolet, né? É um fato bem curioso, porque o dono da Invemo tinha uma 356, né? Original. Original, uma 64, uma 356C. E ele tirou o molde, trouxe algumas peças originais, tanto é que ela é considerada a réplica mais perfeita pela Porsche, né, do 356. E aí, como é que foi essa história? Você ouviu o carro lá, teve o desejo? Só que eu não podia, que era caro, né? Quer dizer, eu vi junto com esse também, né? Eu queria esses dois carros, né? Que é o e não deu. Avalone, né? Falando aí. Só que o meu amigo, ele podia comprar. Eu falei, né? Falou, compra esse. Ele não interessou, né? Eu apaixonei por esse carro, né? Daí quando não era nem lançamento, era os dois carros lá estavam no stand. É. Até conquistar o carro. Como que foi essa trajetória até ele chegar na sua garagem? É que eu nunca pensei que ia ter. Daí, como o Ronaldo tinha oficina, eu tinha outro carro lá, daí levei para fazer o serviço lá, né, no Ronaldo lá. E daí esse carro estava lá na oficina dele e estava meio abandonado, né? Daí ele falou, você não quer comprar esse carro aí, né? Aí eu me interessei, porque, né, daí... Era o seu sonho? Pois é, daí a gente tinha um Fuc 70, daí eu ofereci pro dono lá, né, se queria o Fuc 70, daí mais uma volta lá e ele negociou comigo, né, que era o Garcês lá, que era o dono desse carro. Foi paixão à primeira vista. Que isso eu consegui comprar depois de 20 anos, né, que tava lá, né, daí ainda falei pra minha mulher, eu vou comprar aquele carro lá. Vamos conhecer então um pouco o carro preferido do seu Haroldo aqui na garagem dele, o Invemo Super 90. Esse carro tem uma história muito curiosa e o que é mais legal é que ele foi a réplica mais bem feita do Porsche 356, segundo a própria Porsche. E na época, quando foi feito, a imprensa brasileira elogiou muito esse carro. A gente olha ele e por muitos desconhecidos ele realmente passa como um carro original. A Invemo, antes de produzir esse carro aqui, ela fazia alguns trabalhos com a GM e em 78 o dono, que era Luiz Fernando Gonçalves, tinha um Porsche 356 1964. Esse modelo 64, ele é o 356C, que é a última série, e esse aqui é o T6. O C, a gente vai conhecer ele pela furação. A roda já não é mais a 5205, e sim passou a ser 5130, que é a furação original do Porsche até hoje. E também esse carro ele foi tirado do molde a partir do original, e por isso que ele ficou tão perfeito, né? Além disso, ele usou algumas peças originais também na época, trazidas de fora, como lentes, lanternas. Então, realmente, cara, ele é um carro assim apaixonante, né? O seu Haroldo, eu acho que ele tem toda a razão. Algumas pessoas podem ficar divididas aqui com o Fusca 50, né? Ou o próprio Porsche Boxster, tem o Speedster também, mas eu curtiria mais esse Super 90 aqui, essa réplica do 356. Como o seu Haroldo falou, que conheceu ele no Salão do Automóvel em 78, no 11º Salão do Automóvel, e em meados de 80, aí sim a Invemo colocava ele à disposição para as pessoas comprarem, né? Então esse carro aqui a gente vê que ele já tem o vidro térmico traseiro, e além dessas
pequenas melhorias, né, pelo fato da legislação exigir isso na época para que o carro fosse vendido. Esse carro aqui ele tem uma produção limitadíssima, foram feitas 202 unidades, dentre qual a maioria foi exportada tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa. Por se tratar dessa pequena produção, esse é um carro muito raro no Brasil, ele tem um valor bem agregado para uma réplica, né? No caso, lá fora a galera não costuma chamar muito de réplica e sim recreation, e justamente por isso que em 74 proibiram a importação dos carros e em 80 então era feita essa réplica aqui, que foi um grande sucesso, feita em cima do chassi da Brasília, então ele tem algumas diferenças do original. Por esse carro aqui usar o chassi da Brasília, ele é um pouco mais largo. E também na parte mecânica aqui, a Invemo oferecia o motor 1600 da Brasília com 65 cavalos e também tinha uma opção do 1700 de 88 cavalos. Realmente deve ser um carro muito bacana de se dirigir, e próprio relato do Jean lá do Box Friends, que comprou um Super 90, Invemo Super 90, falou que se sente realmente a bordo de um Porsche. Não tem como não se sentir, né? Por causa dos bancos, são muito parecidos com os originais. O volante, esse do seu Haroldo aqui, tá usando, me parece um volante Nard, né? Todos os relógios ali padrão original. Realmente é um carrinho aí que chama atenção, e que hoje a gente tem outra réplica no mercado, mas eu acredito que no padrão da Invemo é difícil da galera atingir hoje, a não ser que faça como a própria Invemo fez na época, né? Trazer essas peças de fora, peças originais, que tu olhe para o carro, assim como essa grelha aqui, e tu não encontra defeito nenhum, e tu vê que realmente existia um maior esmero nessa época que o carro era feito para deixar o mais próximo original possível. Haroldo é um grande apaixonado aí pelos Volkswagens, e claro, o Porsche sempre está atrelado, né? Tanto é que ele tem uma réplica em Invemo Super 90 e também uma outra réplica do Speedster 54, que foi feita pelo Rodrigo. Inclusive, o Rodrigo, que grava os episódios de Porsche com a gente aqui no canal Combination, tá hoje aqui pra gente trocar uma ideia melhor e conhecer um pouco mais a fundo. Rodrigo, chega mais. Faz tempo que a gente não aparece por aqui, mas às vezes a gente volta, vem, traz um conteúdo bacana pra galera que acompanha. Um conteúdo que eu queria fazer, né, que até que já tinha dado toque, seriam dessas réplicas, né? A réplica, ela te dá um pouco dessa sensação também do teu carro original ali, né? Sem dúvida, é o degrau para chegar lá, né? Pelo menos para mim foi o trampolim, né? Então, assim, bom, primeiramente uma satisfação imensa, né, de estar aqui participando desse episódio na garagem de um grande amigo que, além de muito conhecido, é muito querido do meio, né? Então, a gente fazer o registro dessa garagem aqui é uma satisfação imensa, tá? E demonstrar esse carro, que foi um trabalho árduo, né? Antes de eu ter um Porsche original, fez presente na minha garagem. Foi um projeto que eu praticamente comecei do zero e depois passou para as mãos de um grande amigo, né? E hoje o carro está aqui também, é uma satisfação porque o carro está muito bem cuidado, né? Está mantido no padrão que eu praticamente montei, né? E ele curte demais o carro. E isso que é legal de ver, né? Quando você, além de passar um carro para um amigo, ele preservar o carro e usar, né? Curtir. Isso é muito legal. O legal são os detalhes que tu me falou que a gente precisa registrar aqui até conseguir montar essa réplica, né? Qual que era o conceito aqui que eu busquei, né, na época, Galo?
eu estava no auge dos Chamonix, né? E eu não queria só mais um carro, eu queria fazer algo diferente. Então, com muita pesquisa, a internet na época já era um pouco restrita, né? Não tinha hoje toda a facilidade que a gente tem. Muita pesquisa eu consegui, então, saber que existiam os primeiros Speedster, que foi em 1954, quando ele foi lançado. Após os American Roadster, né, de 1953, foi criado, então, o modelo Speedster. E eu queria um negócio diferente. E essa primeira versão do Speedster, ele tem algumas particularidades, que o painel e as lanternas são diferentes, né? Então, eu achei que esse seria o melhor conceito para um carro diferenciado e fui buscar com muita dificuldade, né, para importar as peças, porque esse carro tem muita coisa que foi trazida de fora, original. Mas o resultado está aí. No final das contas deu certo, né? Se para quem for mais atento vai perceber esses detalhes, né, como as lanternas, né, as mamicas, esse olho de gato, né, são todas peças originais, tá? Não tem nada de réplica, não existiam nem essas réplicas aqui, né, no Brasil, na época quando foi montado esse carro. E também tem o painel que caracteriza o pré-A, né, que são os dois relógios Weigel da época, né, e também as luzinhas, né, indicativas no centro do painel. Os Speedster pós-55, eles são 3 relógios, né, semelhante ao que foi visto ali no Boxster. Mas os primeiros eram só 2, né, o velocímetro e o contagiro. Quando a gente monta um projeto e dá atenção a esses detalhes, percebe quem conhece, né? Então o carro acaba chamando a atenção do cara que é entusiasta, do cara que é um conhecedor, porque às vezes, para quem não é tão conhecedor, ele passa pela beleza no aspecto geral, mas quem conhece um pouco mais, isso não só nesse carro, mas qualquer outro carro que é um projeto executado, o cara que conhece um pouco mais e está apreciando, ele realmente vai nos detalhes, né, cara? Então são esses detalhes aí que fazem a diferença, como o Rodrigo falou. Mas tem mais coisa aqui no carro também, né, Rodrigo? Então veja bem, eu não tinha nenhum Speedster na época, era muito restrito, né, as coleções naquela época, eu tô falando isso em 2007, tá? Eram muito restritas as coleções e modelo Speedster no Brasil, olha, eu só via em revista, tá? Então a gente não tinha referência assim palpável para você ver o carro em detalhes. A referência eram sempre fotos, né? Então eu fui buscar lá, por exemplo, alguns acessórios. Esses Tenax Fasteners para capa, né, são originais. Então eu importei eles da Inglaterra. Eles têm um mecanismo que eles travam a capa e mesmo com o vento não destrava, né? Porque aqui o pino tem uma cabecinha e essa capa ele é com uma pressão, né? Uma mola que faz a pressão. Então é o dispositivo original. Então para compor aqui um conceito mais racing para o carro, né? Eu utilizei na época esses Talbots, né? São espelhos também de competição, de época, que foram importados. Os faróis de milha são originais Marshall, né? Marshall Fantastic. Esses faróis vieram da Inglaterra. Na época ainda se podia importar a um valor, né, que era realístico. Hoje está impossível, né? São caríssimos, né? Então são detalhes assim que vão ornando no carro. Ele não tinha gravatinha, eu tinha deixado ele sem gravatinha, né, para ele ter uma característica mais dos GTs GS, né, que eram os Speedster que usavam os motores Forcan. E aí o gosto, né, do atual dono, que não denegriu o carro, bem pelo contrário, né, só agregou, tá? E aí ele tem também alguns detalhes que eu tomei cuidado na parte interna, e os carros que eram feitos de réplica não tinham, né? Então eles vinham com a porta não encaixava no painel, né? E eu tomei esse cuidado então para ver o mesmo design do painel, né? Fazendo a mesma curva desse batente da porta, que é um item original, né? Nas Porsches originais era assim, né? Ela vinha então o gomo da porta e encaixava no painel frontal. Então, eu tomei esse cuidado para que não ficasse também, não cometesse o mesmo erro, né, que as réplicas nacionais aí cometem, tá? A parte interna também é composta por esses bancos conchas, né? Que são bancos que são réplicas, obviamente, mas são réplicas muito bem feitas. Tá? Então a interna desse carro também está muito fiel assim, ao que é um Speedster original. E isso que dá valor ao projeto, né? Se for para fazer algo, tem que fazer algo que respeite o veículo original, né?
e não que destoe, né? Ok, cada um tem o seu gosto, mas o meu conceito é esse. Senhor Haroldo, qual que é uma história assim mais especial aqui da sua garagem que o senhor tem com esses carros? Daí é o Fux 50 mesmo. Fux 50? A história que eu fui num evento, sempre tem, que nem hoje, também tá no Largo da Ordem, tem encontro, né? E eu fui no encontro ali, né? Daí um senhor lá me ofereceu um Fux 50, né? Falou, mas tava sem motor, sem nada, né? Falou, daí... Só que daí eu não fiz um negócio, daí eu fui perguntar pro que era dono dos 50 aqui que eu comprei, ele é colecionador também, né? E eu falei, é tanto o preço o cara tá me pedindo lá, você... Porque eu sabia que ele tava fazendo também, né? Falou, restaurando, né? Restaurando. Então fui perguntar para ele, né? Que é meu amigo, né? Daí eu falei, é tanto que o cara tá pedindo. Daí ele disse, portanto, eu vendo o meu que tem motor e tudo, né? Então, daí negociei com ele. Qual foi a maior dificuldade que o senhor teve em restaurar esse carro? Mas é o tempo de espera, né? Porque é demorado, né? Só que como ele já tinha tudo, né? Estofamento, ele tinha comprado da Alemanha o para-choque, o friso, tudo ele tinha comprado já. Ele é industrial, né? Daí ele ia para a Alemanha lá. E acabou trazendo. E ele acabou trazendo todas as peças, né? De dentro aí é alemão, né? Um negócio lá. Né? Isso tudo faz quanto tempo, senhor Haroldo? Desde quando o senhor tem esse carro aqui? Faz pouco tempo, né? 10 anos, né? Esse Fusca 1950, a gente sempre vê nos eventos aqui, DNF, né? Tá presente. Também às vezes no Volksfest, né? Que são dois eventos muito importantes no cenário nacional brasileiro que acontece aqui na cidade de Curitiba. Inclusive, a cidade de Curitiba, ela fomenta muito, né, esse movimento Volkswagen. Então, esses dois eventos são bem importantes, né? Tanto o DNF e o Volksfest, que acontece sempre no início de maio, né? Aqui também na cidade de Curitiba. Então, são dois eventos aí bem legais. E aqui a cidade de Curitiba tem bastante apaixonados e bastante colecionadores, né? Tanto é o seu Haroldo, que a gente está aqui na casa dele. O seu Haroldo a gente pode considerar assim uma lenda viva. Ele acha que não, mas o seu Haroldo é uma lenda viva aqui da cidade de Curitiba, né? Que é um grande apaixonado desde os anos 70 nesse movimento, já teve vários carros e hoje ele possui uma garagem focada no Volkswagen e no Porsche, que o Porsche também é uma outra paixão. Que o Porsche não deixa de... É um esportivo e o seu Haroldo, como ele já falou, ele tem a preferência por carros esportivos, né? Então, isso é muito bacana. E aos pouquinhos a gente vai conhecendo assim a história em particular aqui do seu Haroldo. Eu vi que também tem uma combinha aqui, né? Como que essa Kombi chegou na sua garagem? Esse é que meu pai tinha oficina, ele era cliente do meu pai lá, sabe? Daí, ele tinha desde zero esse carro, né? Ele tinha uma fábrica de móveis, né? Daí carregava móveis nesse... E faz tempo, né? Que daí... Esse é 69, esse carro, né? Daí E quando o pai dele faleceu, o filho lá... O Jean lá, daí que procurou quis vender, né, mãe? Só que tinha problema de inventário e tal, né? Daí eu não tinha negociado com ele. Falou, puxa, não traz de inventário aí, né? Daí ele... Pensei que tinha desistido, né? Daí passou uns 4 anos, né? Ele disse, agora tá pronto o inventário. Daí eu comprei dele no carro, né? Só que daí já não era aquele preço lá que ele queria me vender, né? Daí
como ele era bom, né? Tava bom, né? Que o pai dele cuidava direito, né? Ele que detonou nesses 4 anos, né? Ele tinha detonado o carro lá, mas... E uma pergunta que chega assim, ó, algum parente, algum amigo já perguntou pro senhor se o senhor faz frete? Eu faço, eu digo que eu faço frete, que eu falo, eu sou aposentado, né? Falou, eu mudei, agora eu faço frete. Quero agradecer ao senhor por ter recebido a gente, fazer esse registro. É um prazer enorme conhecer pessoas como o senhor, com essa história que possa compartilhar, inspirar outras pessoas, né? Tanto na questão do seu sonho que o senhor realizou, que essa força, esse desejo de realizar o sonho chegue às outras pessoas que acompanham nós aqui do outro lado da telinha também, né? Obrigado, senhor Haroldo. Obrigado por compartilhar aqui. Eu só quero agradecer a você, né, Galo? Porque fazer essa reportagem aí, né? Mostrar uns carrinhos aí. E compartilhar as paixões, né? Compartilhar as paixões, que é o princípio aqui do nosso canal. Além das paixões, compartilhar também um pouco, né, das histórias do carro, das histórias das pessoas como o seu Haroldo, que desde 1970 já está envolvido no antigo automobilismo, mas a partir de 90 que ele começou a entrar para os eventos, conhecer mais pessoas, mas sempre gostou, sempre teve na veia, né? Sempre. Valeu, senhor Haroldo. Obrigado. Obrigado a você. Mais uma vez, os nossos agradecimentos ao seu Haroldo e ao Rodrigo também, que está sempre presente aqui com a gente, trazendo as informações do mundo Porsche. E agradecemos aí todos vocês que acompanham e que prestigiam a marca, tanto aqui no YouTube quanto no nosso site, que a gente tem a nossa rádio também, na nossa discotecagem. Enfim, a gente agradece de coração todo mundo que dá o apoio, até para a gente voltar com esses episódios aqui no canal, né? Porque além das histórias, a gente sempre gosta de trazer um pouquinho de conhecimento. Não é nada demais aí também pedir para vocês se inscreverem, né? Deixar o like para a gente estar prosperando aqui dentro dessa plataforma e também, se puder, estar compartilhando aí com os amigos, tá joia? Grande abraço, voltamos na sequência. Combination, Good Times, Good Vibes.